Olá, alunos, tudo bem? Vamos continuar aí nossos estudos, tá? Falando sobre frações equivalentes, tá? Então, no módulo anterior, nós trabalhamos com frações equivalentes, né? Que, por exemplo, o número, como referência de um todo, ele pode ser representado de forma diferente em relação às suas frações. Então, por exemplo, 1/7 vai ser igual a 3 sobre 21, 2 sobre 14, 5 sobre 35, 9, 25 sobre 25, é a mesma coisa que 36 sobre 100, 72 sobre 200, 3 quartos, por exemplo, aí pode ser 6 oitavos, 9 sobre 12, 12 sobre 16, e assim até infinitas possibilidades. Então, dando aqui continuidade, gente, ao nosso estudo, nós temos a seguinte situação aqui. Este aqui, turma, por exemplo, nós temos que fazer algumas regras, tá? Algumas simplificações. Então vamos aqui, por exemplo, fazer aqui algumas situações, tá, gente? Então, por exemplo, 1 sobre 2 quer dizer que é a metade. Então eu posso aqui, ó, escrever, ó, uns exemplos, ó. Pode ser só um minuto, pode ser assim, ó, 2 quartos. Vejam que o numerador, que é no de cima, é a metade do número de baixo. Então, ó, 2 quartos, pode ser 3 sextos. Então, vejam que o número de cima é a metade de baixo. Então, aqui, por exemplo, 4 oitavos, pode ser outro 5 sobre 10, pode ser 50 sobre 100. Então, esses aqui são 5 frações equivalentes a 1 sobre 2. Vamos pegar aqui, ó, este como referência agora, turma. Então, ó, eu vou multiplicar por 2. Então, ficaria por 2 em cima e por 2 embaixo, multiplicando aí. Ficaria 2 décimos. Outra, multiplicando em cima e embaixo por 3, tá? Ficaria 3 sobre 15. Então, pegando como referência 1/5, eu vou multiplicar por 5 em cima e embaixo. Então, ficaria 5 sobre 25, por exemplo. Poderíamos escrever também aqui, multiplicando por 6 em cima e embaixo, 6 sobre 30. Poderia também, se quisesse, multiplicar por 4 em cima e embaixo. Por 4 em cima e embaixo. Ficaria 4 sobre 20. Então, temos aqui esses exemplos também. Continuando aqui, nós temos também aqui 2 sobre 7. Então, como ficaria nesse caso? Poderíamos fazer aqui, multiplicando em cima e embaixo por 2. Ficaria 4 sobre 14, multiplicando por 3 embaixo, 6 sobre 21, multiplicando por 5, 10 sobre 35, sempre pegando o primeiro como referência, multiplicando por 10 em cima e embaixo. Então ficaria 20 sobre 70. Essas são frações equivalentes. Multiplicando por 4 em cima e embaixo, daria 8 sobre 28. Continuando ainda nesse mesmo exercício, frações equivalentes também aqui. Nós temos aqui, por exemplo, pode ser 2 sobre 20, pode ser 3 sobre 30, 4 sobre 40,
5 sobre 50, 6 sobre 60. Então essas aqui são as frações equivalentes de 1/10. Continuando aí ainda nossos estudos, explorando a propriedade das frações equivalentes aí. Vamos conhecer algumas propriedades que permitem descobrir as frações dadas são ou não são equivalentes, sem dar de descrevê-las sequencialmente. Considere a fração 2 sobre 100 e 4 sobre 200. Porquanto o denominador e o numerador foram multiplicados para obter a segunda. Isso aí, gente, ó, multiplicado, no caso aí, gente, por 2, tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, multiplicou 2 vezes 2, dá 4, e 100 vezes 2, 200. Complete o esquema, como está pedindo aqui. Ó. Então, botando aqui, ó, aqui vai ser 2, e aqui embaixo vai ser 2 também. Então, quer dizer que multiplicou tanto o numerador, o denominador, por 2, em cima e embaixo, aí na fração. Continuando aí a nossa investigação, na próxima página. Verificando o quanto o numerador e o denominador de uma fração inicial foram multiplicados para obter as frações equivalentes. E a ela completa os esquemas aí. Então, turma, observando aqui, ó, do 2 por 6, quer dizer que multiplicou por 3 aqui. E aqui por 3. Por quê? Se eu fizer 100 vezes 3, dá 300. Então já beleza. Do 2 para o 22. Então quer dizer que nesse caso aqui foi multiplicado por 11 em cima. E embaixo, 100 vezes 11 dá 1100. Então, tanto o numerador e o denominador multiplicado por 11. O próximo aí nós temos a seguinte situação. Do 2 para o 14, quer dizer que foi por 7 em cima e por 7 embaixo. Então nós temos aí essas situações. Na questão 2, está assim agora, escreva os termos que faltam nas frações equivalentes. Então, por exemplo, aqui embaixo, do 100 para 1200, quer dizer que foi multiplicado aqui por quanto, né? No caso aqui foi por 12. Então, multiplica por 12 aqui. E em cima também por 12. Logo, então aqui, ó, qual seria o valor correspondente aqui no numerador? Seria o número 24. Porque se fizer 2 vezes 2 dá 24. Neste próximo aqui, ó, do 3 para o 21, foi multiplicado por 7. Então, tanto no numerador quanto no denominador. Logo, quer dizer aqui embaixo, se eu fizer 100 vezes 7, vai dar um valor de 700. Continuando aqui ainda os estudos, no caso nessa letra C, veja que do 100 para o 500 foi multiplicado por 5. Isso quer dizer que aqui em cima, no numerador, também será multiplicado por 5. Logo, 3 vezes 5 vai resultar no número 15. Então, já fizemos aí o preenchimento deste. Na parte aqui, na questão 3, pede para a gente fazer o seguinte, para multiplicar a primeira fração por 2, em cima e embaixo, depois por 3 em cima e embaixo, por 4 em cima e embaixo, por 5 em cima e embaixo. Então, vamos escrever aqui as frações. Ó. A primeira aqui, turma, multiplicando o 2 sétimos por 2, em cima e embaixo, vai ficar 4 sobre 14. Opa. O próximo aqui, multiplicando por 3, em cima e embaixo, 2 vezes 3 e 7 vezes 3, vai dar 6 sobre 21. O próximo que é o seguinte, multiplicando o numerador e o denominador agora por 4. Então, 2 por 4, 7 por 4. Vai dar 8 dividido por 28. E por último, 2, 7 multiplicado por 5, em cima e embaixo, vai ficar 10
sobre, no caso aqui por 5, né, embaixo dá 35. Então, essas são frações equivalentes, comparando o 2/7 com a fração inicial. Agora, você vai escrever uma síntese estabelecidas, né, no caso aí, o que você faria para obter a fração equivalente dada com os números, o numerador e o denominador menores. Então, o que nós podemos dizer aqui? Ó? No caso aqui, o que poderia ser feito? O que seria para a fração equivalente dada com números menores? Tá? Então, aqui, gente, ó, vocês podem assim, observar que vocês podem fazer um cálculo de multiplicação, tá? Multiplicação, para encontrar assim, das menores para as maiores, e o vice-versa, gente. No caso, seria ser o seguinte: dividir pelos números primos, que seriam o 2, o 3, o 5, o 7, sucessivamente. Então, aqui, por exemplo, ó, na B, utilizando a conclusão do item A, então eu vou encontrar aqui essas frações. Ó. Então, por exemplo, nós podemos aqui dividir o numerador e o denominador por 2. Então, aqui ó, ficaria 2 sobre 50. O que isso quer dizer? Nós dividimos o numerador e o denominador por 2. Aí nós podemos dividir novamente por 2. Então ficaria 1 sobre 25, ou seja, nós encontramos aqui a fração irredutível. No próximo aqui, turma, nós podemos simplificar. Então, nós estamos aqui simplificando, quer dizer, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, aqui, por exemplo, pode fazer aqui, ó, 25 por 100, dividir cima e embaixo por 5. Então, ficaria 25 por 5 dá 5. E 100 dividido por 5 dá 20. Aí, dividindo de novo o numerador e o denominador por 5. Então, 5 por 5 vai dar 1. E 20 por 5 dá 4. Então, chegamos aí em duas frações que são equivalentes aí. Tudo bem, turma? Nas nossas investigações, tá? Nós estamos ainda, gente, com um tempinho para nós fazermos mais um exercício. Deixa eu voltar aqui novamente. Deixa eu compartilhar aqui com você novamente. Na próxima página, vamos falar o seguinte, ó, o que nós fizemos aí. A propriedade das frações equivalentes, nesse modo que você explorou, foram duas. Então é o seguinte, para obter uma fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador por mesmo número natural. Né? Como temos aí, por exemplo, o número 3/4, foi multiplicado por 5, isso embaixo, isso ajeitava por 7. E a propriedade 2, nós temos a seguinte situação, que é para fazer a divisão, tá? Ou seja, pegar uma fração maior para encontrar, no caso, a fração irredutível. Então, você vai fazer a divisão. Se lembrando que tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, ou se for encontrar de uma fração menor para uma maior, equivalente, tem que fazer a multiplicação, em cima e embaixo pelo mesmo valor. E aí, gente, o objetivo é sempre deixar a fração de uma maneira irredutível. Quer dizer que não dê mais para simplificar a fração. Tá? Alunos, então, espero que vocês tenham gostado. Tá? Nós falamos um pouquinho aqui de como trabalhar com essas frações, tanto trabalhando aqui a parte de simplificar, no caso, lembrando que tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá? Ou quando tem que multiplicar, tem que multiplicar em cima e embaixo também pelo mesmo valor. Nós estamos sempre trabalhando com relação com os números primos, que são o 2, o 3, o 5, o 7